Olá, que alegria ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso canal Projeto de Vida. Canal onde eu me dispus a ajudar você, professor, professora, a não só criar as suas aulas, mas executar as aulas, aulas que eu tenho, como a de hoje. Vou partilhar com vocês. O tema da aula de hoje vai ser os meus valores, aula do qual eu já apliquei com os meus alunos, tive muito retorno positivo, vários alunos, vários depoimentos de alunos relatando o quanto essa aula foi boa, como foi bom descobrir os seus valores, e eles entenderam que é no momento da decisão que o nosso futuro é traçado e para que eu tome uma decisão assertiva, eu preciso conhecer os meus valores. Então é disso que nós vamos falar hoje. Eu quero ajudar você, professor, professora, a executar essa atividade também com seus alunos, tá bom? Mas antes de prosseguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se você não é inscrito, não é inscrita ainda no canal, faça isso. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, né, para você ficar por dentro dos vídeos que eu vou ir postando durante a semana, tá bom? Para você ficar aí por dentro de todo o conteúdo. Assista, participa, se inscreva, ative o sininho, comenta e compartilha. Envia para alguém, para um professor, para um diretor, para alguém que você conheça que essa aula, esse vídeo, esse conteúdo vai fazer a diferença, tá bom? Vamos lá, o tema é os meus valores, mas eu comecei aqui com essa pergunta: qual é a sua personalidade? Porque eu dei sequência à primeira aula onde eu falava sobre quem eu sou. Então, se você não assistiu a primeira aula, quem eu sou, assista. Lá naquela aula eu terminei um textozinho com um autoconhecimento, onde o aluno ele tinha que descrever as suas características. A partir daí, eu, numa próxima aula, levei para os alunos essa ferramenta de hoje, que são os meus valores, só que antecedendo os valores eu falei um pouquinho sobre personalidades e quis deixar aqui para você também do jeitinho que eu fiz na prática com os meus alunos, tá bom? Falei um pouquinho sobre personalidades, que as personalidades, existem personalidades diferentes, que elas são também características de cada indivíduo tem as suas características, consequentemente a sua personalidade. E aí li aqui, né, os atributos e tudo mais da personalidade de cada um. Esse texto aqui reflexivo e objetivo. Para quê? Para que eu pudesse fazer o teste das personalidades com eles. Levei eles para uma sala do LIED, computador e tudo mais. Eles acessaram e fizeram um teste online das 16 personalidades. Eles amam fazer isso porque eles ficam ali refletindo, lendo o teste é online, então eles perguntam, eles têm dificuldade às vezes de interpretar uma palavra, vai te perguntar, você vai lá, ajuda. Então é muito satisfatório você ver os alunos fazendo, executando esse teste, se conhecendo, muito profundo mesmo. Então é só ir no Google e escrever teste 16 personalidades. Mas antes dessa aula eu fiz uma introdução, eu li esse texto, falei um pouquinho das personalidades e aí fui e apliquei o teste com eles, tá bom? Teste aplicado, eu fui em cada um, vi o resultado, comentei um pouquinho, porque sai lá a porcentagem de introvertido, de extrovertido, sai algumas figuras a nível de mundo, personalidades, né, celebridades que têm o mesmo tipo de personalidade. Então, eles gostam disso. Quando chega nessa parte das celebridades, eles ficam todo alegres. Nossa, eu pareço com Martin Luther King, com isso, com aquilo. Então, eu sou um ativista, pareço com tal. Então, eles ficam todo eufóricos por esse processo. Então, rende muito, é uma aula muito boa, tá bom? Logo depois dessa aula, eu entrei, então, nos meus valores. Gente, isso aqui é muito importante. Faz uma diferença danada dentro da sala de aula, no lidar com os meninos, levando eles a conhecer os valores deles. Resumindo, eu volto de novo fazendo uma introdução sobre os valores. Eu digo e falo isso para eles, olha, é muito importante a gente descobrir quais são os nossos valores, porque todas as decisões que nós tomamos nas nossas vidas, elas geram consequências e às vezes a gente fica frustrado quando a gente faz alguma coisa. Por que a gente fica frustrado? Porque o que a gente fez não está de acordo com os nossos valores. Então, para que eu não me frustre diante das minhas decisões, sejam pessoais ou a nível de futuro, de escolha profissional, para que eu não me frustre, eu preciso saber quais são os meus valores, para que eu avalie a decisão que eu preciso tomar à luz dos meus valores.
Eles ficam, nossa, que legal. E aí eu falo, olha, cada pessoa tem os seus valores, valores herdados pela família, valores que você foi adquirindo ao longo da sua vida e que são importantes para você. E existem ordens, inclusive, desses valores. Você pode descobrir quais são os seus valores. Aí eles criei o clima, eles ficam todos eufóricos para querer saber quais são os seus valores. E aí eu imprimi essa folhinha aqui, que estão alguns valores listados, entreguei para eles, pedi para que eles pudessem. E aqui eu vou falar para vocês como eu fiz, tá bom? Aqui tem até uma sugestão para você pode seguir ou não. Eu quis fazer do meu jeito, tá bom? Vamos lá. Eu pedi para eles listarem, ou melhor, marcarem dessa lista aí os 5 valores que mais identificam eles. Falei desse jeito, olha, eu quero que vocês marquem com uma cor aí, risca, sublinhe, não sei, do seu jeitinho, eu quero que você marque desses 5, de todos esses valores que estão aí, 5 que mais identifica quem você é. E aí eles foram marcados. O que eu fiz? Eu fui também falando um por um e explicando o que é cada um, porque tem alguns aqui que eles naturalmente vão perguntar o significado e eu antecipei isso. Fui e expliquei, mas mesmo antecipando, eles vão perguntar de novo. Então, você explica, depois explica de novo quais são, o que significa cada um e tal. Uns vão ter mais facilidade, os outros não. Então, você explica, tá bom? E aí pede para marcar os 5 que mais identificam. Depois que eles fizerem isso, você pede para marcar os 5 que menos identificam. Não tem nada a ver com eles e tudo mais. E eles vão fazer. Eu pedi até para fazer de cores diferentes. Depois que eles fizeram isso, eu comecei a técnica dos porquês. Que técnica é essa? Eu faço. Ah, tá. E aqui na atividade tá pedindo para eles fazerem isso em dupla, mas tempo de pandemia eu não quis fazer em dupla, eu fui a dupla de todo mundo. Fui perguntando um por um e isso criou um clima, inclusive muito gostoso, porque um foi se preocupando com o outro, foi querendo conhecer o valor um do outro, foi até mesmo participando, ajudando nas reflexões e tudo mais. O que acontece? O menino disse, marcou lá os valores dele, um dos valores dele positivo é conhecimento. E aí eu peço para ele, ó, fala para mim os 5 valores positivos que você marcou em voz alta. E aí ele lê. Dentre esses que ele marcou, um deles é conhecimento. Aí eu viro e falo assim, olha, por que você marcou conhecimento? Por que esse valor é importante para você? Aí ele vai explicar. Ah, porque eu acredito que tendo mais conhecimento eu vou ser uma pessoa mais feliz. Aí eu vim e falava assim, por que você acredita que vai ser mais feliz? Aí ele explicava. Aí quando ele terminava de explicar, eu falava, mas por quê? E assim, foi muito profundo, porque chega um momento que eles não vão ter mais resposta, né? Eu brincava, dá um curto-circuito aí na cabeça. E eles ficam, poxa, não tem mais o que dizer. Só que nessa hora que faltam palavras, é porque ele está refletindo, está pensando e está adquirindo conhecimento e entendendo a profundidade dos seus valores. Assim eu fiz sempre um positivo e pedia esse mesmo, eu falava, agora diz para mim os 5 negativos. E aí ele dizia, negativos, tal, independência, justiça. Aí eu perguntava, por que independência? O mesmo processo que eu fiz no positivo, eu fazia no negativo e assim eu fiz um por um com as minhas turmas. E foi sucesso, deu muito certo, eles gostaram muito, inclusive uma turma pediu para repetir porque gostou e que queria aprofundar sobre os valores e você passa a conhecer um por um, saber os valores, a identidade, gera um clima de unidade na turma, porque sempre um estava perguntando, mas por quê? E no final de tudo, praticamente todas as turmas, quando eu terminava, falava, professor, e agora? Fala os seus valores. E aí eles começavam, por quê? Por que o seu valor é liberdade? E eles aplicavam a técnica do porquê em mim, sem eu ter que pedir para eles fazerem isso. Isso demonstra e deixa bem claro que eles absorveram o conteúdo, entenderam que é importante sempre perguntar, porque uma pergunta bem feita gera uma reflexão, gera conhecimento, gera transformação. Olha só como é que foi profundo, tá bom? E assim eu fiz a técnica com eles os valores e apresentei para você, tá bom? Espero que essa aula tenha sentido para você. Vou deixar aqui embaixo o link. Aqui embaixo, quem assiste no celular tem uma setinha, né? Você clica na setinha, nessa setinha vai ter aí o link do Telegram, caso você não participa. Vou deixar esses PDFs que eu estou partilhando nessa aula lá no grupo. Então você entra lá para você poder baixar, imprimir também essas ferramentas, tá? Vou deixar também o link do um Instagram para você
eu já ia falar se inscrever, mas o Instagram é seguir. Para você seguir lá no Instagram e acompanhar por lá também os bastidores, o dia a dia, a gente interagir por lá, tá bom? Não se inscreva então, de colocar aquele joinha positivo, de se inscrever no canal e de entrar lá no grupo do Telegram e seguir no Instagram, tá bom? No mais, Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Paz e bem.